Estamos listos para iniciar. Bienvenidos todos, queridos hermanos. Este es un día muy importante porque por primera vez estaremos dialogando los masones y nuestras familias de CMI en los 5 idiomas oficiales de nuestra Confederación Masónica Interamericana. Para iniciar, le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente, el venerable y muy querido hermano José Crespo Bonadona, quien es el gran maestro de la Gran Logia de Bolivia, quien le cedo la palabra para que nos dé el mensaje de bienvenida. Gracias, hermano Javier. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En mi calidad de presidente de la Confederación Masónica Interamericana y gran maestro de la Gran Logia de Bolivia, permítame saludar en primera instancia al muy respetable hermano Ovidio Gil, gran maestro de la Gran Logia de Baja California, México, y a través de él a todos los grandes maestros de la Zona 1, co-auspiciadores de este importante evento, y a todos los grandes maestros de potencias de la Confederación Masónica Interamericana, hoy presentes en esta videoconferencia. Un saludo muy especial para el muy respetable hermano Pedro Longo, secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, y del muy respetable hermano Domingo Fuentes, secretario ejecutivo adjunto. Respetados hermanos todos, el año 2018, con entonces presidencia de la Zona 1 del muy respetable hermano Javier López, estuve presente en la ciudad de Tijuana en octubre para el primer simposio masónico internacional en línea, comenzando un hito para las conferencias internacionales virtuales dentro de la masonería de la CMI. Hoy la Gran Logia de Baja California y las potencias de la Zona 1 dan un nuevo paso inédito al invitarnos a participar de una reunión virtual con traducción simultánea en los 5 idiomas que se hablan en la Confederación Masónica Interamericana, y demostrándonos que las herramientas informáticas y la tecnología deben incorporarse plenamente en la integración de todos los miembros de nuestra confederación. La humanidad vive momentos de dolor por la pandemia que azota el mundo entero. Estamos más separados que nunca físicamente, pero también podemos asegurar que hoy estamos más unidos que nunca espiritualmente. Este doloroso evento ha logrado que rompamos fronteras en pos de comunicar nuestras experiencias y ha consolidado el contacto virtual entre los hermanos masones del mundo entero. Y por supuesto hoy la CMI está más sólida y universal que nunca. Por eso destaco el eslogan CMI somos todos. Hoy, hermanos masones expertos en diferentes áreas técnicas y humanísticas nos explicarán su visión de la actitud de un masón ante esta pandemia. Nos transmitirán sus conocimientos y sus experiencias. Sin duda, el mundo ni sus instituciones no serán las mismas después que derrotemos el COVID-19. Como humanidad, tenemos que aprender las lecciones que nos dejó para no volver a equivocarnos. Y como masones, debemos aprovechar y consolidar nuestro sentimiento de unidad y hermandad que desarrollamos a través de estos encuentros virtuales. Deseo que esta videoconferencia sea de provecho para todos los participantes y reitero mi agradecimiento y felicitaciones a los hermanos organizadores. Gracias. Venerable hermano José Domingo Fuentes Bagur, quien es Paz Gran Maestro de la Gran Logia de Guatemala y soberano gran comendador del Supremo Consejo de Guatemala y actualmente secretario ejecutivo adjunto de nuestra CMI. Adelante, por favor, hermano Domingo. Gracias, Javier. Queridos hermanos conferencistas, respetable gran maestro de la Gran Logia de Bolivia, José Crespo Bonadona, presidente del CMI, y querido hermano Pedro Longo, secretario ejecutivo del CMI. Respetables grandes maestros de las 6 zonas que nos acompañan, respetable gran maestro Ovidio Gil, presidente de la Zona 1 y gran maestro de la Gran Logia Anfitriona. Sin contar con los avances técnicos de hoy, Jorge Vallejo y Rafael Aragón, pasados secretarios ejecutivos,
intentaron desarrollar conferencias virtuales como visionarios, como secretarios. Y fue Ruy Barbosa, el secretario ejecutivo boliviano, ex gran maestro también, quien inició la comunicación virtual y fue precisamente la respetable Gran Logia de Baja California y su paz gran maestro Javier López, los pioneros de esas conferencias continentales, hoy mundiales. Y en esta época, el respetable gran maestro José Crespo y su gran canciller Jimmy Aramayo han incrementado positivamente este acercamiento entre todos los miembros de CMI. Felicitaciones, respetable gran maestro Ovidio Gil, presidente de Zona 1, por este esfuerzo por seguir esta comunicación fraternal entre CMI y todos los masones del mundo. Gracias. Faço apenas uma breve mensagem, queridos irmãos, e na pessoa de Javier, cumprimento a todos os organizadores e palestristas, especialmente meu conterrâneo, querido irmão Leonel, uma das figuras mais queridas e respeitadas de toda a maçonaria brasileira. Ao grão-mestre da Bolívia e presidente da CMI, Pepe, os meus cumprimentos. Faço minhas as palavras já ditas por Pepe. Não é esta pandemia, não são as dificuldades que irão calar a maçonaria. Nós estamos nos reinventando, aproveitando esta oportunidade para adquirir experiência com novas ferramentas e aumentar os laços de fraternidade que nos unem a todos. Desejo sucesso, Javier, e que esta experiência se repita também nas demais zonas e ficará como uma conquista da CMI e da maçonaria universal. Sucesso e muito obrigado pela oportunidade. Gracias. Muchísimas gracias. Hermanos todos, permítanos iniciar ofreciendo nuestro más sentido pésame a los hermanos masones y familiares que han sufrido la pérdida de un ser querido bajo cualquier circunstancia. Solamente con la unidad de la familia masónica saldremos adelante de este trance y todos los que en el futuro pudieran acecharnos. El día de hoy pondremos en marcha la segunda fase de videoconferencias iniciada en 2018 durante el Simposio Masónico Internacional celebrado en la ciudad de Tijuana. Ahora, bajo el lema Todos somos CMI, pretendemos tocar el tema de mayor importancia de nuestra generación. Utilizando las herramientas tecnológicas a nuestro alcance, aprovecharemos la oportunidad que la contingencia nos ofrece para dirigirnos a todos los hermanos en los 5 idiomas oficiales de nuestra muy querida CMI. Este tipo de herramientas permitirán lanzar a nuestra orden a un nuevo estadio en donde el modelo institucional objetivo del programa de nuestra CMI sea llevado a cabo a plenitud con el propósito de innovar nuestras actividades. Estos sistemas virtuales permitirán la integración de todos para así consolidar el trabajo que por más de 70 años nuestros hermanos mayores entregaron en beneficio de nuestra institución en lo general y de nuestras grandes potencias en lo particular. COVID-19 nos ha obligado a replantear nuestras formas de trabajo, pero sobre todo a revisar nuestro compromiso con la sociedad. Durante las siguientes 2 horas escucharemos a queridos hermanos plantear el tema de interés desde una plataforma de alta responsabilidad y profundo conocimiento. Queridos hermanos, es el momento de ratificar nuestros juramentos y hacer valer nuestros compromisos. La sociedad necesita devolver su confianza a los masones como lo hicieron en el pasado, cuando hombres libres y de buenas costumbres modelaron al mundo, entregando lo mejor de sí mismos, dejando este mundo justo con oportunidades para todos. El reto está frente a nosotros. Todos tenemos la palabra, todos unidos somos CMI. Sean ustedes bienvenidos. Procederé a algunos anuncios. Hay algunos cientos de hermanos que ya no alcanzaron a registrarse, pero podrán seguir esta transmisión en vivo en el Facebook de Masones de Baja California, por si tienen ustedes acceso con algunos de ellos hermanos, se lo hagan saber. Iniciaremos entonces esta mañana, tarde, noche en algunos lugares con la presentación de nuestro querido y venerable hermano Oscar Elaine, que es el segundo gran vigilante de la Gran Logia de Nueva York. Él es doctor en salud pública,
asesor principal del Programa Nacional de Salud del Consejo de Oficiales de Ciudades y Condados de Estados Unidos. Es egresado del Medical College de Nueva York. Brother Oscar, please continue. Thank you, Most Worshipful. I really do appreciate the opportunity to help represent the Grand Lodge of New York, led by our Most Worshipful Grand Master, William M. Sardone. And we really do appreciate the opportunity for the Grand Lodge of New York to participate on such an international platform and a very important topic. My presentation, as was asked, I'm an epidemiologist, so I get to present and give a very direct introduction into some of the understandings around COVID-19, coronavirus 19. Specifically, as was mentioned, I am the Chief Program Officer for the National Association of County and City Health Officials. And that represents the 3,000 local health departments across the US with a focus on improving health, equity, and security for all people in the United States of America. And our mission is mainly to improve the health and safety of those communities by strengthening and advocating and being a voice for local health departments. But as we think about this pandemic, I wanted to start the slide, start the presentation by really expressing the fact that pandemics are not new to our world, not new to our view. Specifically, there have been several pandemics over the course of time, but I wanted to try to illustrate the impacts of at least the 4 major pandemics have had on our particular human population. The largest was the Black Plague, which was the Black Death or bubonic plague, which took roughly about 200 million lives in the time period when it was around. And that plague originated from a rat or a rat population where the virus or where the illness went from the rat population to fleas and then into the human population. The next largest pandemic to take a big death toll on our lives was that of smallpox in the 1500s, and 56 million people died. Then next was the Spanish flu, which many of us have been hearing a lot about in comparison to COVID-19, and that took roughly about 40 to 50 million lives as well. And if you are a history buff, you like history, I'm sorry, the plague of Justinian took roughly about 30 to 50 million, and that was in the early to mid 500s. And this entire picture really tries to illustrate one key point. When we think about how these diseases have begun and have started to wreak havoc in our lives, it is a mixture or a connectedness of 3 things: animal health, environmental health, and human health. And we kind of capture all of this under the title or the umbrella of One Health, because all of these intersecting circles illustrate how we interface with both the animal world and the general environment, and how they have very significant impacts on what we do for our health and day-to-day survivability. The next piece that I wanted to cover was a lot addressing the issues of the origination of coronavirus. First, there are many different animal coronaviruses that exist, but we know of 7 that infect the human population. The coronaviruses that are human coronaviruses were first identified around the mid-1960s. And you can see the list of those 4 here on this slide. And then we have 3 more recent coronaviruses, one being the Middle Eastern Respiratory Syndrome, or called MERS, the other being SARS, and then we have the novel coronavirus, or COVID-19, which is also called SARS-CoV-2. But what is interesting, if you notice, as I said before with the One Health, these human coronaviruses all started from an animal reservoir or an animal population and jumped into the humans. So whether it's the original ones that were found in the 1960s,
whether they came from bats, we see from camels, we see from cows, from cats, as well as from other animals specifically. So the goal here is to really try to illustrate that this is an intersection of how animal illnesses can jump into the human population and cause both mild to severe illness. Now, this slide just tries to illustrate a key message. When we talk about how these diseases spread from person to person, which is an important factor to know, we talk about terms of rate of transmission, and RT. And all this means is the amount of illness that can be caused by one individual on others within the time frame of their exposure, as well as how we are able to prevent or at least try to stop its spread. So an RT of 1, or rate of transmission of 1, basically says that one person infects one person and so forth and so on. But an RT of 4 shows how quickly and rapidly a virus can spread, or any kind of epidemic can spread. And what we are seeing here, and one of the reasons why we know this to be a pandemic, is because it's a new disease. It has not existed in our human population. We do not have immunity for it, nor is there a vaccine. And it spreads very rapidly from person to person, and it is across several countries in this world. So just wanted to just give you that particular synopsis. Now, if you remember, I spoke about the 1918 Spanish flu. And when you look at the images that we see here, they're not different than what we're seeing now, especially with COVID-19. The wearing of masks, the needing to disinfect, to social distance or physical distance, and even to try to make sure that the messages to our communities are that you can stop the spread of virus and stop the spread of illness if you follow these practices and try to minimize the amount of exposure that can cause the illnesses that we saw from Spanish flu, as well as now for COVID-19. And because this is a Masonic audience, I feel it is important to give you some historical references as to how many of the Grand Lodges in the United States and or in the Northern America had to deal with the Spanish flu. In 1918, the Grand Lodge of Ohio canceled its Grand Communication because of the high rate of infection for Spanish flu. Likewise, we see California also had to slow down its level of lodge meetings and recorded quite a number of members who had passed away from the illness. Kentucky, the Grand Master had to, in several reasons, deny the request for lodges to have Masonic funeral services after Master Masons had already died and been buried. The reason for that was mainly because of the rules that did not allow for public gatherings or mass gatherings, as we say. And as you can see here, in between that time period, several brothers have died and several lodges were not able to conduct those burial services because of concern for health and safety for the community. District of Columbia, and by order of the health officer, canceled all of their Masonic meetings and for the period of time that we see in 1918. And in our northern brothers in Montreal, Quebec, they saw 169 deaths, and many of them being Grand Lodge officers that were a result of the death associated and illness with the Spanish flu in 1919. And here we are today in 2020, a very different world than what we thought we were going to enter when the year started. We see this virus has spread across the world and has still have a degree of intensity or increases in certain areas versus others. But we've definitely recognized that there is room for concern as to how we are able to get out of this particular scenario. I use this slide to point to two things. The top focuses on, and from a US perspective, those major cities
who ordered social distancing later and for a shorter period of time, they, when the Spanish flu, had a lot higher cases of infections and higher death rates because they opened up too early and they started their social distancing too late in the process. And at the bottom of the slide, you would see that there are other cities who started earlier on by putting these measures in place to slow the spread of the illness. And as a result, they did not have as high a number of illnesses and deaths as in those cities who waited too long. And that tells us a lot because it gives us an idea as to how we really should think about the way we are moving forward as a health professional entity in addressing our community needs. As we know, here in the US, we have been over 2 million cases with over 113,000 deaths. And we know these are a mix of travel-related, community, person-to-person spread, and especially increased cases in our healthcare and essential workers that are at the front lines addressing this particular disease. And this is just within the last 2 weeks alone. We are seeing the current number of new cases per the population that we have increasing in certain areas of our country and decreasing in others, which tells us that we are not out of the woods yet with respect to this virus and how it has been impacting our lives on a day-to-day basis. One reason we recognize, in speaking with our colleagues at the CDC and others, the question has always been, why did we see such a rapid spread, especially here in the US? We recognize that it was because of a continued travel importation, meaning cases were coming in, even though there were other measures in place. People still were getting engaged in large gatherings. There was a lot of densely populated areas and workplaces that were high risk for persons to be in connection with each other and further spread the disease. And we also recognize that there was limited testing of the population, as well as not enough knowledge about the asymptomatic and pre-symptomatic spread of the virus, which we know has really caused a lot more cases than had originally been imagined. And we say this because this virus, though it is related to other coronaviruses, does not act like its cousins. We see here is an example of a choir practice. 61 people were at a choir practice and they only were there for 2.5 hours. One person had COVID, and out of that one person in that 2.5 hours, 32 people were confirmed and 20 additional cases were probable, which meant 87% of that group developed COVID just from an exposure to one person singing at a choir practice for 2.5 hours. This is why it is very important to think about how we have been communicating how the spread of this disease and its origins and how it has really been moving quickly in our population. Likewise, we've seen 2 individuals attend events such as a church setting, and that resulted in not only 35 people being sick, but an additional 26 outside of the church services and 4 associated deaths, which tells us in a group gathering, this virus continues to spread very easily and very quickly. So we recognize that as we think about how the information we had at the beginning of this particular disease, we needed to expand. We needed to not just look at individuals who had a cough or shortness of breath, but the fever, the chills, the shaking, the muscle pain, headaches, sore throat, diarrhea, or even loss of taste of smell. These are all factors that are going to be important when we're thinking about individuals who are sick or are presented with illness. And test those individuals in a way to really get a better sense and understanding as far as how rapidly this disease is in our population and in our communities, and how we can prioritize those individuals who are becoming ill with it and preventing others. We've also seen this new increased case of illness in children,
Originally, the understanding was that children were not as impacted as much as the adults, but we've seen a case of what we call multi-system inflammatory syndrome, where children, though rare, can get a real life-threatening illness. And there have been over 200 cases that we know of and more growing across the world with this particular symptom. And it can really present its ways in so many different avenues. And we have to be very careful that our next generation is protected and that we are not also losing the battle with respect to them and COVID. Moving quickly, I wanted to show you an example of what we're seeing still here in the United States of America. We have several of our states that have reopened, and unfortunately, people have been acting as if things are all okay and not necessarily wanting to follow much of the guidance. But as a result, we are seeing new cases of infection and rising cases across our country. And that is a concern for us. Yes, there are some that are decreasing, but the increase in cases really tell us that there's a lot more that needs to be done. And we are not all systems go or thinking we have successfully defeated COVID. And I'm showing you this from an American perspective. This really tells you the states in our country that either have had less cases over the last 7 to 42 days. But if you notice the red, those are cases that are not showing a decrease in the number of COVID cases. And as a result, we are concerned to make sure that several of these states are also opened back up, which means that COVID will continue to be on an upward trajectory and not on a downward trend. I use this slide to capture four important topics. First is the purple section that really speaks to the amount of disease and death that COVID has caused and we anticipate will continue in our world. The green speaks to those other conditions that are very important, but because of the concern for all things COVID, we didn't necessarily have the opportunity for folks to get treatment for these urgent conditions, the heart attacks and the other things for that example. The blue speaks to the normal illnesses that we know exist in our community, the chronic conditions, the diabetes, the cancers, the other diseases that are a big issue for us. And several of those patients or people in the community were not able to get the care because of the focus on the emergency response to COVID. So we anticipate seeing an increased number of cases for that, for those conditions. But the red is where we have the most concern, because that is the psychological trauma, the mental concern, the mental well-being, the economic concerns, and the burnout, both for individuals who have been under shelter in place, in addition to those who have been on the front lines. We anticipate that this is going to be a much longer impact on our lives once we get through COVID. And here is where the Masonic Order and the Masonic organizations can be the most helpful because of our community spirit and our ability to connect with both our brotherhood, both our families, and both with our social networks that exist. And here is where we have a duty and an obligation to try to bring the rest of society forward in how we are going to address the impacts associated with COVID. I'm showing here examples of brothers in New York and across the world who have been on the front lines of this response. We have brothers who are doctors, brothers who are nurses, brothers who are healthcare workers, brothers who are essential service providers, driving the buses and the transportation, brothers who have been taking food and making sure that the communities are treated well and those individuals who need the care can get them. And also the fact that our lives are going to change. We are going to be a little different in our application of how we conduct our work and our duties, but we also have to recognize that Freemasonry did last the other pandemics and will get through this one as well. So in closing, I would like to read the following words from
the Grand Master of the Grand Lodge of New York back in 1920, who was leading the organization when we came out of the Spanish influenza. In it, he said, "Immortality is the absorbent theme of our day. So many noble and gifted souls have been rudely taken from this mortal life during the past 4 years, that everywhere we meet the question, ageless as the consciousness of the race, if a man dies, shall he live again?" The answer is found for us in the Book of Books, which is our illumination, an answer corroborated by the logic of reason, by the more profound and assured logic of the affections. Character is the robe of the soul, and clad in its imperishable textures, no brother need fear to face the great unknown. He will find his life and all of its vital correspondences in that glorious realm where heart and mind, according well with the supreme purposes of the divine architect of human destiny, shall make one splendid harmony. Thank you again, and I appreciate to be on this panel. Muchas gracias, querido hermano Oscar. Tenemos una pregunta desde Ecuador. Hay un grupo que habla de teorías de conspiración de China con respecto al COVID. ¿Tienes algún comentario? Yeah, so there's always going to be folks trying to feed conspiracies as far as how this disease occurred. From all information that we know in the health field, and of course, people may feel differently, we know that this virus, as with other viruses, jumped from the animal population into the human population. It did originate in China, as we've seen several other diseases, because of many different reasons. But as we know, that does not mean that for whatever reason that we should listen to conspiracy theory in order to impact how we are treating this disease. Because no matter where it originated, it is in every country in the world, including China. And the bottom line is we need to come together as humanity and figure out a way forward to ensure our health and safety is secure. Muchas gracias. Vamos a proporcionar una dirección de correo electrónico para que aquellos hermanos que nos están viendo puedan enviar sus preguntas y con mucho gusto las enviaremos a los conferencistas para que en el primer momento tengan ellos la oportunidad de contestarles directamente. Oye, muchas gracias. Ahora vamos a presentar, voy a presentar al hermano Philippe Jouve. Él es el gran hospitalario de la Gran Logia Nacional Francesa y bueno, nos va a hablar sobre la respuesta de una gran logia a la contingencia que ahora estamos viviendo. Adelante, hermano, por favor. Oui, bonjour, très respectable grand maître au pluriel, mes bien-aimés, très respectables frères et vous tous, mes bien-aimés frères. Tout d'abord, merci pour cette très agréable invitation et pour la participation que vous avez souhaité nous apporter. Aussi, et au nom de mon grand maître, le très respectable frère Jean-Pierre Rollet, avec notre très respectable frère Eliphas ici présent sur cette visioconférence, nous vous remercions de l'attention particulière que vous nous accordez. Au niveau de la Grande Loge nationale française, le grand maître, le très respectable frère Jean-Pierre Rollet, m'a demandé, en tant que grand hospitalier et président de l'œuvre d'assistance fraternelle de la Grande Loge, de mettre en place tout ce qui pouvait apporter à nos frères et à leurs familles de la bienséance et de la prise en charge. Alors, nous n'avons pas apporté, comme aux États-Unis peut-être ou sur d'autres grandes loges, une dimension médicale au sein même de la Grande Loge nationale française, puisque, comme vous le savez,
l'État français a pris des mesures particulières, spécifiques, et c'est nos gouvernants qui ont géré la crise et qui la gèrent d'ailleurs à l'heure où je parle encore, puisque nous sommes encore en sortie de déconfinement partiel, puisque certaines activités n'ont pas repris, les regroupements, et en particulier maçonniques, ne sont toujours pas accordés, et donc nous vivons encore des heures un petit peu particulières. Nous espérons que pour quelques semaines, même si nous, maçons, nous savons que très certainement, nous ne retrouverons pas le chemin de nos temples avant le mois de septembre, sans nul doute. Donc, la Grande Loge s'est inscrite dans une démarche médicale, oui, dans le sens où, avec la chaîne médicale existante déjà que nous avons constituée depuis de nombreuses années, j'ai demandé à tous les psychologues, psychiatres et médecins de toute cette chaîne, répartis sur l'ensemble de notre territoire, mais également au niveau des territoires Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie et Sud-Est asiatique, nous avons mis à disposition ces médecins pour apporter l'aide morale, psychologique, au moment où certains de nos frères ou de leurs familles étaient touchés par le virus, de manière à les accompagner dans un souci de bonne prise en charge, de meilleure compréhension de la maladie, et leur permettre, le moment venu, pour ceux qui avaient la chance de s'en sortir, de pouvoir retrouver toute l'espérance et leur positionnement dans la société. Malheureusement, comme vous le savez sans nul doute, un certain nombre de nos frères ou membres de leur famille sont passés à l'Orient éternel, et je m'incline à nouveau aujourd'hui devant eux qui malheureusement nous ont quittés, pour certains un peu trop tôt. Le grand maître nous a demandé et m'a demandé de mettre tout en place ce qui pouvait apporter, au travers des conséquences de ce Covid-19, une deuxième pandémie, qui est la pandémie économique, je l'appellerai ainsi si vous le voulez. C'est celle qui, malheureusement, nous a touchés, nous touche encore de plein fouet au niveau de la France, mais également au niveau d'un grand nombre de pays dans le monde entier. C'est cette pandémie économique qui est la sortie de la pandémie médicale. Et pour ce faire, toujours avec l'ensemble des chaînes que nous avons constituées depuis plusieurs années, j'ai demandé à tous les chefs d'entreprise, tous les auto-entrepreneurs, tous les professionnels indépendants, toutes les professions libérales, les artisans, les commerçants, tous ceux qui pouvaient, d'une manière concrète, aider les frères et la famille en difficulté au travers de leurs entreprises, quelle que soit la dimension de leur entreprise, de se mettre à disposition pour apporter leur aide tant au niveau juridique, au niveau bancaire, au niveau administratif, vis-à-vis donc de toutes nos caisses des impôts, nos caisses sociales, les URSSAF en particulier, auprès des tribunaux de commerce qui ont évidemment la difficulté de devoir gérer ces entreprises qui déposeront à un moment donné le bilan, et malheureusement certains de nos frères vont y être contraints. Nous apportons donc ce secours-là à nos frères et à leurs familles, de manière à leur permettre de pouvoir profiter d'une part de toutes les aides que le gouvernement a mis à la disposition de tous les Français, et pouvoir se reconstruire ainsi au travers de toutes ces aides, car ce sont des dossiers juridico-administratifs compliqués, pour lesquels il faut un accompagnement des hommes de l'art, les avocats, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les administrateurs, voire des chefs d'entreprise beaucoup plus zélés que d'autres, afin d'apporter notre concours fraternel à redresser autant que faire se peut toutes ces entreprises qui pouvaient et qui, malheureusement aujourd'hui pour certaines,
sont en grande difficulté. En parallèle de cette aide, on va dire, intellectuelle, professionnelle, notre Grande Loge a décidé d'aider financièrement, au moins d'une aide alimentaire, tous nos chefs d'entreprise et leurs familles qui seraient donc en difficulté devant l'arrêt du travail ou le manque de travail. Nous allons et nous commençons à les aider sous cette forme-là, qui est donc une forme financière, tout simplement. Il s'agit d'apporter là aussi notre bienfaisance active à un moment de grande difficulté pour un très grand nombre, dont aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous apporter la quantité, mais sachez qu'elle est évoquée pour plusieurs milliers, ce qui donc représente un poids financier important pour notre Grande Loge, mais la mobilisation de tous nos frères, en même temps que la bonne gestion que nous avons apportée depuis plusieurs années au sein de l'œuvre d'assistance fraternelle dont notre grand maître en est le président et moi-même le président délégué, vont nous permettre, sans nul doute, de pouvoir apporter ce réconfort et cette bienfaisance active à nos frères et leurs familles en difficulté. Nous avons créé, pour aider donc ces chefs d'entreprise en difficulté, une structure qui s'appelle Trait d'Union, dans laquelle tous les frères capables d'apporter leur savoir, c'est-à-dire donc des avocats, des banquiers, des responsables d'administration, des présidents d'URSSAF, des présidents de caisses d'impôts, différents types de profils professionnels capables d'apporter une réflexion, une direction pour sortir la tête de l'eau de certaines entreprises, se mobilisent sur l'ensemble de nos provinces afin d'apporter gratuitement cette aide et remettre en marche toutes les entreprises qui pourront donc sortir la tête de l'eau et redémarrer dans les semaines et les mois à venir. Nous nous attendons néanmoins, dès le mois de septembre et jusqu'au mois de mars ou juin 2021, à quand même des difficultés importantes pour notre tissu économique français et donc tissu économique maçonnique aussi. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces mesures ont été prises et mises en place et fonctionnent aujourd'hui. Nous aidons tous nos frères avec une plateforme Trait d'Union, qui est une plateforme collaborative éphémère, qui facilite les échanges entre les différents grands hospitaliers provinciaux et les frères experts bénévoles pendant la période de pandémie, afin de faciliter la mise en relation par le numérique, donc par l'Internet, gagner du temps, gagner de l'efficacité, mettre en confiance le frère avec ceux qui vont défendre ces dossiers, tout en préservant également tous ceux qui apportent leur concours et leur aide dans une discrétion totale, c'est-à-dire que le frère aidé ne sait pas et n'a pas le nom ni la fonction du frère qui aide. Et ce, afin de protéger chacune des parties. Nous le faisons dans la confidentialité et dans la discrétion. Voilà ce qui, aujourd'hui, au niveau de la Grande Loge nationale française, a été mis en place. Je me répète, la chaîne médicale, le soutien évidemment médical est apporté par l'ensemble de nos médecins auprès des familles qui ont été touchées par le Covid-19, mais nous ne pouvons le gérer en France puisque c'est l'État qui a mis en place un système et de recevabilité des malades, d'acceptation des malades, et nous ne pouvons, sous aucun cas, intervenir dans ce domaine-là. C'est l'État seul et les hôpitaux publics qui sont à même de pouvoir s'approprier les malades, les soigner et s'en occuper. Donc, malgré toute notre bonne volonté, la partie médicale n'avait pas sa place au sein de l'obédience, hormis, comme je viens de vous le dire au tout départ, pour
appuyer psychologiquement non souffrants et leurs familles. Voilà, si vous voulez, en gros, le sens, la direction qui a été donnée par la Grande Loge nationale française. Et j'avoue qu'aujourd'hui, nous avons de bons retours sur cette prise en charge, avec des remerciements appuyés d'un très grand nombre de nos frères qui, bien évidemment, auraient eu de grandes difficultés à s'entourer de toutes ces compétences quand d'autant nous les leur donnons gratuitement dans un moment où justement nos entreprises, depuis presque 3 mois, ne fonctionnent plus du tout, il n'y a plus de chiffre d'affaires, c'est un arrêt économique total, donc c'est une brisure, c'est une fracture totale que la France vit depuis 3 mois, et il fallait donc mettre une opération forte, avec une mobilisation forte de tous nos frères, et je peux vous assurer que sous la houlette de notre grand maître, le très respectable frère Jean-Pierre Rollet, cette opération a pleinement réussi, fonctionne bien et va devoir travailler très fortement encore pendant au moins une bonne année encore. Voilà mes frères, ce que je pouvais vous dire concernant la France. Je reste ouvert à toutes vos questions, si tel est le cas. Merci. Muchas gracias, querido hermano Philippe. Tenemos una pregunta de México. ¿Cuántos miembros tiene la Gran Logia Nacional Francesa? Y de ellos, ¿qué porcentaje tendrá problemas económicos, inclusive para pagar sus cuotas a la Gran Logia? Aujourd'hui, nous avons une évaluation qui est relativement incertaine. On a une prévision d'à peu près entre 1500 à 2000 frères qui ne pourront pas payer. C'est la prévision. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Merci. 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 Ahora pasamos a cederle la palabra a nuestro venerable hermano, pasado gran maestro de la Gran Logia Minas Gerais, Leonel Ricardo de Andrade, quien es médico pediatra con especialidad en medicina del trabajo y que está trabajando activamente en su país con el tema de COVID-19, y él nos hablará sobre el distanciamiento social que se está realizando en Brasil. Venerable hermano, tienes la palabra. Antes de tudo, que o grande arquiteto dos mundos nos ilumine a todos, as nossas autoridades, para que possamos superar esse momento tão difícil da história da humanidade. Eu quero saudar a todos os irmãos, gostaria de citar a todos, mas em nome do nosso presidente José Crespo, do irmão Javier, presidente deste seminário, nosso irmão Pedro Longo, e especialmente do nosso irmão Edilson de Oliveira, o meu sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. O nosso tema é focado na questão do isolamento social, e eu procurei fazer uma abordagem um tanto que reflexiva acerca desse contexto, principalmente porque tanto o Brasil como a América do Sul estão em plena atividade viral no que tange à proliferação e efetividade da Covid-19. O isolamento social no Brasil, desde o princípio, ele teve uma eficiência relativamente baixa. A epidemia, a pandemia, ela cresce de forma muito acentuada ainda, apesar de já estarmos na 15ª semana de pandemia, quando a média nos outros países foi de em torno de 7 semanas. E nós já estamos, apesar do crescimento da curva de infecção, já abrindo shopping centers, abrindo atividade econômica de uma forma muito intensa. E isso, com certeza, vai
prolongar a infecção no Brasil. Uma característica importante do país é que, de fato, foi politizada, ideologizada esta crise, esta pandemia. Nós estamos assistindo uma disputa política e ideológica desde o início, dividindo tanto as nossas autoridades como também a própria população. E o foco dessa divisão, ela se deu, sobretudo, em relação aos conflitos entre isolamento social e impacto na atividade econômica. E desde o princípio também, levando inclusive à demissão de 2 ministros da Saúde, o uso ou não uso de forma massiva da hidroxicloroquina. Então, essa questão é uma constância, infelizmente, há 90 dias. Nós temos hoje no Brasil, oficialmente falando, em torno de 42 mil óbitos pelo Covid-19, em torno de 820 mil infectados. O Brasil tem representação na população da América Latina em torno de 32%, mas tem 53% dos casos. E isso levando em consideração que existe uma notificação deficiente. Há um estudo de uma universidade tradicional do Brasil, Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, concluído esta semana, que estima que as estatísticas reais apontam para que nós tenhamos 6 vezes mais casos do que os dados oficiais. Temos diversas questões que têm afetado bastante o combate à pandemia, desde a questão de superfaturamento na compra de materiais, de insumos médicos hospitalares, respiradores. Então, o Brasil vive, além da pandemia, uma crise política. Eu vou passar aqui para a minha apresentação de forma bem rápida, mas quero deixar bem acentuado de que vou buscar trazer muita reflexão acerca da condução da humanidade, da participação maçônica e do quão nós temos que começar a influir para que questões políticas e ideológicas não afetem a vida do povo. Uma realidade que não podemos negligenciar. Nós estamos diante de um agente biológico novo e que surpreendeu a todos. Não negociou com ninguém. Trouxe impactos grandes por onde passou. É uma doença sistêmica, na verdade, não é uma doença respiratória, quanto muitos pensavam, mas uma alteração que provoca repercussões graves. Desmontou o sistema de saúde de todos os países por onde circulou e vem circulando. Tem trazido, principalmente no Brasil, indefinições e inseguranças sociais e políticas muito intensas. Pensando na humanidade como um todo, apesar de nós termos a história da peste negra, da gripe espanhola, a Covid-19 é uma tragédia sanitária. Estamos no século XXI, no ápice da ciência, do conhecimento, sem precedentes na história. E apesar de tudo isso, desse desenvolvimento social, tecnológico, científico, até agora nós temos uma única arma que realmente a gente sabe que é eficaz, que é o distanciamento social. É a única certeza que temos para o enfrentamento eficaz da disseminação dessa pandemia. Então, temos que considerar que estamos em pleno século XXI, já nos seus anos 20. E não no início do século XX, com a gripe espanhola, ou na Idade Média, com a peste negra. Ou seja, nós estamos, nesse momento, detentores de muitos conhecimentos sobre o ponto de vista científico e tecnológico. Mas é o isolamento social,
o afastamento, o distanciamento, ao lado de técnicas simples e antigas, se voltarmos lá na gripe espanhola, o uso de máscara, o hábito simples de higiene, higienização das mãos, com água e sabão, as principais armas de enfrentamento dessa pandemia. Nesse sentido, nós temos hoje, francamente e claramente, 3 diretrizes para o enfrentamento da Covid-19. Não temos exames ainda de acurácia comprovada para fecharmos diagnóstico. Então, é o distanciamento social, o isolamento social, o afastamento físico entre as pessoas. Não temos medicamentos eficientes e específicos para o tratamento. O uso de máscaras para bloquear a transmissão de gotículas de saliva e respiratórias de um modo geral. E os hábitos de higiene sendo reforçados, sobretudo, higienização das mãos, antes de tocar olhos, boca e nariz. E estamos, o mundo inteiro, em todos os centros mundiais, buscando até, de certa forma, ansiosa e acelerada, uma vacina que seja segura e eficiente. Então, esse é o nosso contexto. A nossa grande arma é o isolamento. Traz impactos econômicos seríssimos, como a gente já vive há tempos. Mas nós temos que buscar sempre, e pensando num aspecto fundamental, olhando para o Brasil, o ápice da pandemia na maioria dos países, inclusive antes de afetar o país, chegou na 7ª semana de infecção. No Brasil, nós estamos na 15ª semana e o número de casos em plena ascensão. E nós temos que buscar, e as nossas autoridades estão buscando, principalmente os governos estaduais e prefeitos municipais, entender que a vida é inegociável e que nós temos que trabalhar para preservá-las, até termos medicamentos eficazes e vacinas que possam cessar ou bloquear a transmissão e infectividade do vírus. Manter a atividade econômica ativa, um grande desafio, mas existe remédio, e o remédio está na mão do governo central de todos os países, no sentido que nós possamos manter o bem social e o bem coletivo. Mas o nosso país está numa guerra política e ideológica entre os seus governantes. Isto tem dificultado muito o controle da pandemia no Brasil. Os nossos grandes desafios nos 3 últimos meses têm sido esse conjunto. O isolamento social, principalmente de pessoas vulneráveis, a gestão das atividades econômicas, inicialmente funcionando as atividades essenciais, hospitais, vendas de alimentos, atendimento ao público e as não essenciais. Adequação dos sistemas de saúde público e privado. Foi um grande impacto para o Brasil essa questão. A falta de leitos para os casos que se agravam, a falta de respiradores e de leitos de UTI para aqueles casos graves de Covid. Adequação dos ambientes laborais, justamente para que possamos manter a atividade econômica sem paralisia total. Adoção de medidas de distanciamento dos postos de trabalho, uso de álcool em gel, uso de máscaras. Da mesma forma, no campo profissional, no campo do trabalho e no coletivo. Hoje, no Brasil, praticamente é consenso o uso de máscara no dia a dia, na rua, nas atividades físicas, no trânsito, no ir e vir, de forma bastante disseminada. Mas temos ainda uma adesão deficiente por parte da população. Protocolos de tratamento diversos, mas a grande questão foi a discussão política com a aplicação da hidroclorotiazida, que a gente sabe
que tem efeitos colaterais diversos, principalmente sob o ponto de vista cardíaco, é que o nosso governo central tem insistido exaustivamente, contrariamente àquilo que a ciência tem definido como tratamento para a Covid-19. A implementação de trabalho à distância, o teletrabalho, o home office. Na verdade, uma prática de trabalho que já existe há algum tempo, mas que certamente, com a Covid-19, foi intensificado e acredito que assim permanecerá para todo e sempre. Reuniões virtuais, palestras, lives, como essa que nós estamos fazendo aqui hoje. Ou seja, teremos que nos adequar a uma realidade nova, a um novo. Teremos que, de forma estruturada, fazer reuniões, palestras, e eu acho que isso é um caminho sem volta, sem perdermos a nossa tradição, sem perdermos os nossos princípios e os nossos valores. Mas será necessário que, doravante, tenhamos essa estratégia como um ponto primordial para que não só a nossa instituição, a maçonaria, mas qualquer organismo, qualquer corporação, seja empresarial ou não, se mantenha ativa. Um breve cenário do Brasil ao longo desses 3 meses. Assim como a China, Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, somos um país de dimensões continentais. Temos 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. Podemos considerar que, em termos de Brasil, cada um desses estados é um país, dadas enormes diferenças regionais, sanitárias, educacionais, culturais, sociais, econômicas e estruturais. E isto tem impactado muito na evolução da epidemia ou da pandemia no Brasil. Essas diferenças têm trazido muita dificuldades para o país. Nós temos, sim, um sistema público de saúde que, apesar de ser universalizado, ele ainda é muito mal distribuído. Há carência de leitos, de profissionais de saúde, e principalmente no que tange a questão da medicina terciária, suportes para casos graves, como UTIs, respiradores e ventiladores. E o fato mais grave foi, desde o início, a politização, o envolvimento político com a pandemia, em função, principalmente, do isolamento social que afeta a atividade econômica, drasticamente, e a insistência, de um lado, do governo central para o uso massivo da hidroxicloroquina, e, do outro lado, os próprios ministros da saúde e as entidades de classe médicas e científicas se contrapondo a essa questão. Então, instalou-se um cabo de guerra, e ele persiste até hoje, entre o governo federal com seus ex-ministros da saúde e mantém-se com os governadores de estado e com os prefeitos dos municípios. Tivemos e ainda temos denúncias na televisão, nos jornais, na imprensa de um modo geral, de desvios generalizados com relação à adequação de estruturas hospitalares para o atendimento da Covid-19. Respiradores, compra de insumos, de materiais, superfaturamento. Esse é um problema, aliás, crônico do Brasil. Conflitos entre preservar vidas e manter a atividade econômica muito ativa. O reflexo disso é que o isolamento social no Brasil não passou de 50%. Na verdade, com uma média de 40% abaixo, enquanto a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde do Brasil pregavam uma necessidade de um isolamento social de 70%. Temos subnotificação da doença, uma baixa adesão ao distanciamento social, sobretudo por esse conflito de informações
e também por uma falta de cultura, por uma certa indisciplina da nossa população. Falta e baixa qualidade de EPIs, principalmente para os profissionais de saúde. Nós temos hoje no Brasil 83 mil profissionais de saúde infectados pela Covid-19. É um número muito alto, que tem trazido baixa no atendimento à população. E depois de 15 semanas, como eu já disse, as curvas de transmissão, de contaminação, de infecção, continuam ascendentes no país como um todo. Então, em plena pandemia, o país ainda encontra-se em dúvida acerca da adoção dessas medidas de enfrentamento. O governo federal, de forma bastante direta, criou uma medida emergencial de renda básica, mas que pela burocratização ela não atingiu ainda grande parte das pessoas mais necessitadas, apesar do esforço para que isso acontecesse. Da mesma forma, para manter a atividade econômica ativa, os recursos financeiros em forma de crédito para pequenos, médios empreendedores e empresários estão muito burocratizados. E para complementarmos, nas mídias sociais, há uma grande instabilidade provocada pela explosão de fake news. Instabilidade política, institucional e social. E isto tem sido muito grave para o enfrentamento da Covid no Brasil. Indo para o fim do nosso manifestação, pensando já no segundo momento, temos que nos preocupar mais ainda, porque nós sabemos que a volta à normalidade, se é que voltaremos à normalidade, ela será muito lenta, muito gradual. Na minha visão, o desafio para voltar à normalidade será tão grande quanto o enfrentamento que nós temos feito para enfrentar o vírus. E aí eu vou para a parte reflexiva, que não é só para o Brasil, mas para a humanidade, principalmente para nós maçons. Precisamos repensar nos nossos caminhos, enquanto seres designados para cuidar da vida nesse planeta, onde queremos chegar. Será que é viável, meus queridos irmãos, que queiramos consumir tudo e ao mesmo tempo? Será que nós estamos mexendo de forma muito acelerada na natureza? E eu pergunto, quantas vezes ao dia nós agradecemos os recursos divinos e naturais que nós recebemos do Criador dos mundos? Até quando diferenças políticas, ideológicas, entre aspas, raciais, vão nos separar? É momento mais do que necessário que a sociedade, a humanidade, as corporações peçam socorro à razão, peçam socorro ao intelectual, à inteligência. Pois a humanidade é muito, mas muito mais frágil do que ela imagina ser. Nós somos frágeis demais. E essa pandemia está mostrando isso de forma muito clara. Será que suportaremos uma outra? A divisão ideológica, seja de qual for a origem, é uma mazela que nós precisamos combater com inteligência. Não com truculência, com agressões, mas com inteligência, com amor. Porque está havendo, antes da própria pandemia, e mais uma vez, eu acho que ela servirá para nos mostrar isso, há muito ódio, causando conflitos mundo afora. Pensemos, então, que o amor e a razão estão pedindo socorro às nossas inteligências. Somos inteligentes o suficiente para perceber isso. E trago aqui
mais 2 slides para finalizarmos a nossa palestra. Uma reflexão sobre a responsabilidade maçônico-social. O mundo e as nações estão passando há muito tempo por mudanças aceleradas. Tudo está mudando o tempo todo de uma velocidade espantosa. Isso exige de todos nós, enquanto pessoas, enquanto instituições, enquanto governos, família, uma adequação, porque senão nós vamos caminhar rumo a uma evolução negativa. Nós estamos vivendo um caos, mas esse caos precisa nos ensinar que temos que nos reerguer enquanto pessoas. E esse momento da maçonaria, isso eu chamo uma responsabilidade para nós, ela exige uma ação maçônica interna, porque nós estamos assistindo internamente também uma briga política em função dessa questão do isolamento social e da atividade econômica. Tem maçons brigando com maçons. E externa, de uma intensidade talvez revolucionária, mas sem brigas. Nós temos que reverter essa tendência, entre aspas, destrutiva na recondução da comunidade humana. Nós temos que buscar sempre a paz e o bem-estar da sociedade. Tanto o Estado como a sociedade organizada estão, sim, conscientes de que a solução sustentável para controlarmos todos esses males, inclusive a pandemia, está na reconstrução dos valores, princípios éticos do relacionamento humano. Entre pessoas, entre instituições, entre nações, do homem para consigo mesmo e da humanidade para com a natureza. Eu destaco a natureza. Mas ainda acreditam que a maçonaria é, e ela é mesmo, uma das forças sociais capazes de protagonizar esse esforço que seja solidário, visando o aperfeiçoamento ético e moral da pessoa humana. Temos, então, que reiniciar, né, nem iniciar, uma jornada maçônica, e essa jornada não permite intervalos para convencermos pessoas de que nós temos que ter atitudes de verdadeiros iniciados, que nós devemos induzir os nossos irmãos que nos assistem através da pedagogia do exemplo, através de atitudes, como realmente o verdadeiro agradecimento por um dia termos recebido a luz. E por fim, meus irmãos, uma palavra do livro da lei, independente da crença de qualquer um. Primeiro livro de Coríntios, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Muito obrigado e que Deus nos ajude hoje e sempre. Muchas gracias, querido hermano Leonel. Muy agradecido. Ahora pasaremos a la búsqueda de la vacuna que disertará nuestro venerado hermano Emanuel Montemoli. Él es miembro del Gran Oriente de Italia. Él es doctor en bioquímica y en simología, jefe de investigación en epidemiología molecular, con especialidad en vacunas contra influenza. Y bueno, ahora le cedemos la palabra. Adelante, querido hermano Emanuel. Buonasera. Buonasera a tutti. Prima di tutto mi preme ringraziare il fratello Javier che mi ha invitato in questo seminario al quale partecipo molto volentieri. Porto i saluti chiaramente del nostro Gran Maestro Stefano Bisi, che saluta tutta la comunità CMI. Io sono professore di sanità pubblica e di epidemiologia all'Università di Siena in Italia e mi occupo da sempre di vaccinazioni, per cui cercherò di dirvi
mio punto di vista sullo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus e cercherò anche di darvi la mia opinione sul valore vero che hanno avuto le vaccinazioni nella storia dell'uomo. Potete vedere il mio video, la mia presentazione. Come vi ho detto, mi chiamo Emanuele Montomoli, appartengo alla loggia Montaperti all'Oriente di Siena e anche all'Italian Lodge 2001 a Washington negli Stati Uniti. Lo studio dell'epidemiologia delle malattie infettive e poi di conseguenza delle vaccinazioni è una disciplina relativamente moderna, nasce alla fine del 1700 a Londra, quando il dottor John Snow riuscì ad isolare il vibrione del colera dall'acqua delle fontanelle di distribuzione di acqua potabile per l'appunto a Londra. È sempre visibile un monumento a questo evento, una fontanella di distribuzione dell'acqua che per l'appunto si trova all'interno di una stradina nel centro proprio di Londra, nella City di Londra, e che rimane tuttora il monumento per l'appunto allo studio delle malattie infettive. Grazie alle vaccinazioni siamo passati da una situazione, da una condizione epidemiologica delle malattie infettive drammatica, oserei dire, intorno al XVIII secolo, quando le persone, gli abitanti delle grandi città morivano sostanzialmente per peste, vaiolo, colera, malaria e tubercolosi, cioè le 5 prime cause di morte erano tutte per l'appunto cause di morte infettive. Oggi invece nei paesi industrializzati si muore sostanzialmente per malattie cardiovascolari, tumori maligni, patologie polmonari, incidenti stradali e HIV. Quindi sembrerebbe che grazie alle vaccinazioni il problema delle malattie infettive fosse in fase di risoluzione. Se guardiamo percentualmente, vediamo che è ancora più evidente che solo l'1% della popolazione mondiale nei paesi industrializzati in questo momento era affetto, prima dell'epidemia da coronavirus, da patologie determinate da agenti infettivi. Perché è successo questo? Perché siamo riusciti a passare da una situazione epidemiologica drammatica come quella del XVIII secolo alla situazione epidemiologica di oggi? Grazie a cosa? Siamo riusciti a passare, a cambiare il mondo e l'epidemiologia delle malattie infettive grazie sostanzialmente a 3 interventi di sanità pubblica: la potabilizzazione dell'acqua, le vaccinazioni per l'appunto e l'uso degli antibiotici. Solo per dare un esempio, le cinture di sicurezza per l'auto o il casco per i motociclisti sono 40-50 posizioni più in basso rispetto all'acqua potabile, ai vaccini soprattutto e agli antibiotici. Purtroppo questi sono interventi che vanno governati con il sapere e vanno governati anche con delle leggi, e quindi dobbiamo in qualche maniera farci anche noi fratelli carico di fare un'opinione positiva per cercare di implementare questi interventi di sanità pubblica e di renderli più efficaci possibile. Grazie alle vaccinazioni è stato eradicato il vaiolo. Questo è l'ultimo caso di vaiolo. Questo ragazzo che vedete qua ha avuto il vaiolo il 26 ottobre del 1977, si chiama Loma Lin Melka, è un ragazzo somalo e è stato l'ultimo caso di vaiolo al mondo. Grazie alle vaccinazioni riusciremo a breve ad eradicare la poliomelite. Ormai la poliomelite è rimasta endemica solo in 2-3 paesi, in Nigeria, Pakistan e Afghanistan. Siamo passati da una situazione di endemia quasi totale all'inizio degli anni '80 a una situazione di controllo totale nel 2019-2020. Tutto questo è stato raggiunto grazie alle vaccinazioni. In questo grafico potete vedere ancora meglio l'impatto che hanno avuto i vaccini
nella popolazione, sulla popolazione mondiale, quanto le malattie infettive incidevano prima delle vaccinazioni, il morbillo per esempio, dal momento della vaccinazione, quanto sono diminuiti i casi e di quanto è diminuita l'incidenza. Il morbillo, la pertosse, la poliomielite, la difterite, la varicella, l'epatite A, la rosolia. Vedete chiaramente quanto le vaccinazioni quindi hanno influito positivamente e quanto le vaccinazioni hanno diminuito il numero di casi di queste patologie nel corso degli anni. Veniamo al coronavirus e veniamo a cosa possiamo fare grazie ai vaccini per cercare di controllare il coronavirus. Il coronavirus, cercherò di essere meno tecnico possibile, ma purtroppo alcune informazioni tecniche devo darle per far capire di che cosa stiamo parlando. Il coronavirus è un virus fatto come rappresentato in questo grafico, un virus sferico con delle spike protein, con delle proteine spike sulla membrana. Sono proprio queste proteine spike, quelle che vedete rappresentate gialle, che possono essere utilizzate per produrre un vaccino efficace, stando almeno a quelli che sono i risultati scientifici che abbiamo ritrovato fino ad oggi. Un vaccino prodotto verso una proteina spike è un vaccino che probabilmente darà un'immunità duratura nel tempo. Vediamo quali possono essere i processi e i problemi per produrre un vaccino contro il coronavirus. Quanti vaccini e quanti metodi abbiamo a disposizione in questo momento per controllare l'epidemia da coronavirus? In questo momento abbiamo circa 100 tipi di vaccini che vengono testati sugli animali. Il processo tradizionale classico è quello di testare prima un prodotto sugli animali per poi passare a degli studi sull'uomo. Una volta raggiunti e superati gli studi sull'uomo, un vaccino può essere approvato per la messa in commercio e quindi reso disponibile per la popolazione. Dei 100 vaccini che abbiamo, circa 100 vaccini che abbiamo in fase di studio sugli animali, circa 30-35 sono vaccini basati su quella proteina di cui vi parlavo prima, la proteina S, la spike protein sulla superficie del virus. Un altro grande approccio ai vaccini contro il coronavirus è determinato dai nuovi vaccini prodotti da vettori virali o attraverso acidi nucleici, cioè vi spiegherò meglio in una delle prossime diapositive verso la parte interna del virus. Dopodiché ci sono anche un piccolo numero di vaccini che vengono sviluppati con una procedura tradizionale, cioè utilizzando semplicemente il virus e rendendolo innocuo o inattivandolo. Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuno di questi processi. Il metodo tradizionale di produzione di un vaccino è quello per l'appunto di prendere il virus, coltivarlo, renderlo innocuo o inattivarlo e iniettarlo a un soggetto sano. Il soggetto sano farà una risposta immunitaria nei confronti del virus ucciso e quando poi vede il virus vivo o il virus selvaggio, per l'appunto, risulterà già protetto. Sembrerebbe semplice, quindi sembrerebbe che prendendo un vaccino, un virus isolato da un paziente, uccidendolo e iniettandolo ad un altro, il paziente ricevente potesse essere protetto. Purtroppo ancora questi studi, almeno nella fase preclinica, cioè negli animali, non hanno confermato quanto detto, cioè il virus ucciso o attenuato non sembra dare un'immunità permanente e duratura nel tempo. Una certa immunità la fornisce, ma non è un'immunità che può garantire la protezione dalla patologia. Poi abbiamo detto che ci sono i vaccini prodotti con la proteina S di membrana, la spike protein, e proprio questi sembrano essere in questo momento i vaccini più promettenti. Vengono prodotti semplicemente coltivando il virus del coronavirus, il nuovo coronavirus, e una volta coltivato e molto concentrato vengono proprio meccanicamente staccate le proteine di membrana dal virus, vengono raccolte, messe in una siringa e questa per l'appunto è il nuovo vaccino.
Dagli studi preliminari che vengono fatti, che sono stati fatti fino ad oggi, sembra che questo approccio al vaccino possa essere quello più promettente. Soprattutto sembra che dia una risposta immunitaria forte e duratura nel tempo, in particolare se addizionata con delle molecole che si chiamano tecnicamente adiuvanti, che cioè riescono a dare una spinta in più al sistema immunitario per far rispondere anche i soggetti con un sistema immunitario un po' più debole, come i soggetti anziani, che in questo però nei confronti del coronavirus sono quelli più esposti ai casi gravi. Ci sono poi i vaccini di nuova generazione. I vaccini di nuova generazione sono prodotti con vettori virali, semplicemente prendendo un altro virus, un virus che conosciamo come il virus del morbillo, per esempio, e inserendo nel virus del morbillo il genoma che codifica per la proteina S, per cui avremo un falso virus del morbillo, un virus del morbillo che in realtà porta una parte di proteine del nuovo coronavirus. Questo, infettando un soggetto ricevente, chiaramente lo induce a produrre anticorpi verso il nuovo coronavirus. L'ultima, ancora e più promettente probabilmente, piattaforma che abbiamo a disposizione nei confronti per poter produrre un vaccino contro il coronavirus è quella genetica. La genetica ci permette di prendere il genoma che codifica per la parte determinante del virus, della proteina di membrana del virus, e di inserirla poi in alcuni vettori tecnicamente chiamati plasmidi, che una volta iniettati nel soggetto ricevente fanno sviluppare al soggetto ricevente questa proteina S tipica del virus, e quindi proteggono il soggetto ricevente quando dovesse venire a contatto con il virus selvaggio. Se da un punto di vista tecnico e pratico sembra la strada più difficile, una volta raggiunto il risultato, un risultato buono preliminare, cioè una volta dimostrato che questa procedura funziona, questa può essere l'unica procedura che può garantire un numero di dosi di vaccino molto elevato anche per paesi molto popolosi come per l'appunto il Brasile, di cui abbiamo parlato prima, o gli Stati Uniti o il Giappone o altri paesi con un numero di abitanti molto elevato. Questo potrebbe essere un problema, perché producendo i vaccini con le tecnologie tradizionali, cioè uccidendo il virus o semplicemente attenuando il virus, non saremmo in grado di produrre dosi di vaccino sufficienti per grandi popolazioni. Veniamo al problema che a mio avviso è probabilmente quello più importante nello studio, nello studio per l'appunto del vaccino contro il coronavirus. Prima o poi sono abbastanza certo che un vaccino verrà licenziato, un vaccino verrà prodotto da un'azienda internazionale, ma la grande domanda alla quale dovremmo rispondere sarà: per chi sarà questo vaccino? Quanti dosi di vaccino avremo? E noi, da questo punto di vista, la nostra istituzione, la Libera Massoneria Internazionale, si dovrà adoperare, a mio avviso, per cercare di rendere il vaccino fruibile per tutti. Il vaccino, se il primo vaccino dovesse essere un vaccino prodotto per esempio negli Stati Uniti o in Germania, cito questi due paesi perché in questo momento questi due paesi hanno le tecnologie più avanzate e hanno le aziende che sono più avanti nello sviluppo per l'appunto di un vaccino. I primi paesi a beneficiarne sarebbero senz'altro gli Stati Uniti e la Germania. E gli altri, quando arriverebbe il vaccino per gli altri e per chi arriverebbe? Magari arriverebbe solo per i paesi più ricchi, cioè per i paesi che possono negoziare in maniera con una finanza più forte, e quindi negoziare con queste aziende in maniera migliore rispetto ad altri. E questo penalizzerebbe molto paesi più poveri, magari però con popolazioni più numerose. Si verrebbe a formare di nuovo un mondo probabilmente ancora più diviso di quello che abbiamo oggi, e quindi un mondo dove gli estremamente ricchi, i ricchi e i poveri sembrerebbe che dovessero avere diritti completamente diversi. Vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di avervi dato delle informazioni utili. Sotto potete vedere il mio indirizzo email,
Sono contento se mi scrivete e se mi fate domande e conto di rivedervi e di abbracciarvi tutti fraternamente appena la situazione epidemiologica di questo nuovo virus ce lo permetterà. Grazie di nuovo. Muchas gracias, querido hermano Emanuel. Te agradecemos infinitamente tu disposición, pero sobre todo tu trabajo y tu presentación. Muchas gracias. Bueno, ahora estamos ya acercándonos a la parte final de del programa y tendremos la presentación del venerable hermano Carlos Cantero. El hermano Carlos Cantero es doctorógrafo y político independiente, fue senador de la República de su país, Chile, del 2008 al 2014. Y bueno, siempre nos trae algún mensaje que motiva la reflexión. Hermano Carlos, por favor, continúa con tu presentación. Muchas gracias, querido Paz Gran Maestro Javier López. Un saludo muy afectuoso, muchas gracias por la invitación. Lo mismo a nuestro presidente de la CMI, José Crespo. Un saludo muy fraterno, muy reconocido. A todos los queridos hermanos en sus cargos y dignidades. A los obreros de paz que nos acompañan en esta reunión, un abrazo fraternal. Muchas gracias por esta invitación para aportar una reflexión sobre las dimensiones éticas de la pandemia. Mi interés es aportar desde la perspectiva de los principios y los valores del humanismo laico o masónico, en la perspectiva de las relaciones sociales, de las políticas públicas y del liderazgo, con el propósito de influir en la configuración de la sociedad que va emergiendo. Me imagino que ya estarán viendo la pantalla. Lo primero que quisiera señalar es que me parece tan valioso esto de todos somos CMI. Los masones sumamos en ese sentido importante. Ahí está, ahora sí. Y lo primero que quiero señalar es que la pandemia, mirada desde una perspectiva ética, responde a las preguntas tradicionales de la masonería. No tiene nada nuevo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? En un contexto que nos debe hacer pensar si en realidad es la misma forma de siempre o hay algo que está ocurriendo. Post-coronavirus, lo que está ocurriendo es que cambia la forma de ser y estar en el mundo. ¿Y en qué forma está cambiando? Está cambiando desde la perspectiva de un relativismo cultural, desde la perspectiva de una atención que se expresa en ese grafiti en una calle cualquiera de nuestras ciudades, menos materialismo y más espiritualidad. Y está cambiando además el ámbito de los megarrelatos. Se derrumba el megarrelato social, el megarrelato religioso, el ideológico, los tecnológicos y los comunicacionales. Y la sociedad parece quedar huérfana de referentes. De allí entonces el relativismo cultural que hoy día apreciamos. Todo es cambio, pero el cambio solo tiene sentido en la tensión con la conservación. Solo se puede cambiar cuando se sabe lo que se quiere conservar. Conservar para seguir siendo lo que se es en el acto de ser y estar. Cambio y conservación entonces son una unidad que se expresa en estas 4 dimensiones que yo he llamado las 4E.
etos, ética, estética, emocionalidad. En el ámbito del etos, la sociedad se tensiona entre mantenerse en el mundo analógico o dar el paso hacia el mundo digital. Allí hay un mundo de ciudadanos que están tratando de hacer el tránsito, otros que temen hacer este tránsito. En el ámbito de la ética, las certezas que pensábamos tener han cambiado por el relativismo en todas las dimensiones, particularmente en el ámbito de la ética. En el ámbito de la estética, desde un egocentrismo que nos ha acompañado por siglos, parece que emerge una fuerte tensión hacia el ecocentrismo. No solo en la sociedad civil, sino que en las grandes instituciones, la ciencia, la tecnología, incluso la última encíclica papal, habla de la casa común, el ecocentrismo. En materia de patos, la objetividad que presumimos durante muchas décadas, hoy día está tensionada por la tremenda, disruptiva y potente emergencia de la subjetividad. Subjetividad que parece ser el campo de batalla en el que se están dando todas las tensiones actuales. Y luego, lo esencial, el ámbito de la emocionalidad, tensionado entre un ambiente de desconfianza y quienes proponemos y promovemos el ambiente de la confianza. Ya nos hablaba el hermano Oscar, el problema de la pandemia y los contagios, cómo detener ese contagio. Nos hablaba Philippe de Francia sobre la misma idea. Leonel de Brasil hablaba del distanciamiento y la falta de confianza de la gente para responder. Algo hay que está siendo cuestionado. Algo hay que mejorar. Parece una paradoja que en el etos digital el problema sea cómo fluye la información. Una paradoja que tiene que ver con la sociedad de las comunicaciones, donde el principal problema es la adaptabilidad a las comunicaciones. ¿Qué es este etos digital? No es solo un cambio en las tecnologías. Es un cambio relacional en todas las dimensiones de las relaciones humanas, que alcanzan y cambian todas las dimensiones culturales de la sociedad, todas las formas relacionales. Las tecnologías de la información y la comunicación están alcanzando todas las dimensiones de la vida humana. La revolución en las tecnologías de información están íntima y estrechamente vinculadas con la acción comunicativa, con los actos de habla. Y estos actos de habla tienen como propósito la coordinación de los individuos, establecer las bases de la relación y la coordinación. Es decir, tienen que ver con los procesos también de viralización memética de las ideas, de las emociones, de los conceptos, de la replicación cultural. Parece una paradoja, como ya lo dije, la falla en las comunicaciones y en el flujo de información. Hay allí un problema serio, ya lo mencionaban los expositores que me antecedieron, una tensión, una diferencia entre lo que es la razón y lo que es la emoción. Prima la emoción de la desconfianza. ¿Y qué ha dado como resultado? La pérdida de un tiempo crítico fundamental. Contagios que abundan porque ese tiempo no ha sido adecuadamente ponderado y eso también ha afectado la sobrevida de nuestros conciudadanos. En consecuencia, postulo que el desafío que vivimos como sociedad es un desafío eminentemente ético, que tiene que ver con la ética, la estética y la emocionalidad, es decir, el ámbito de la filosofía,
Y la pregunta es si esto es ético y filosófico, ¿en manos de quién podremos dejarlo? ¿De los políticos? ¿De la burocracia internacional? Evidentemente se requiere un liderazgo ético. Y ese liderazgo ético se expresa en salir del ego para entrar en el eco. El enfoque tiene que ser un enfoque eminentemente ético, sistémico, relacional. Estos son los elementos que caracterizan la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, elementos de los paradigmas que están induciendo este proceso de errores. Primero, la visión antropocéntrica, el yo en primacía, que afecta y minimaliza el nosotros. Lo segundo, un individualismo inflamado, a propósito de los términos médicos, inflamado, alterado, descompuesto. Y por cierto, un sentido de comunidad con una inmunología deprimida. Pareciera que la interpretación bíblica debe ser revisada, debe ser corregida. Se reconfigura el mundo integralmente. La pregunta es, en esta reconfiguración, ¿cuánto influyen los principios y los valores masónicos? Los landmarks, nuestros principios, nuestros valores, ¿son límites claros o son bordes plenos de opacidad? ¿Por qué se produce una u otra circunstancia? Segundo, del hermetismo, el principio monista. Todos somos uno y uno somos todos. Desde el fondo de la historia humana llega esta enseñanza y hoy el virus se ha encargado de ponerlo de plena actualidad, porque nosotros no hemos tenido la fuerza para ponerlo en vigencia. Uno es unidad, uno y unidad es unicidad. Todos somos uno y uno somos todos. Si uno queda expuesto al contagio, todos nos contagiaremos. Por eso que domina el dogma del individualismo, la competencia por sobre la colaboración, el minimalismo por sobre el sentido de comunidad. Otros principios involucrados, el principio del Kybalión. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Nos enseña nuestra doctrina desde el fondo de la historia humana. En efecto, en materia de fraternidad, como es arriba, es abajo. En materia de respeto, como es arriba, es abajo. La violencia que vemos en las distintas ciudades, poblaciones que salen plenas de violencia a las calles, y nosotros adjudicamos a esa conducta violencia. Pero el principio nos enseña que ellos han vivido mucha violencia, porque lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Hay reflejos. Como es adentro, es afuera. Otro principio del Kybalión, la ley de las compensaciones. Las asimetrías se equilibran. ¿Hay justicia? Si no la hay, habrá injusticia. Este modelo económico es de equidad porque si no lo hay, se habrá producido un proceso de compensaciones. ¿Qué son, si no, aquello, las migraciones que estamos viendo de pueblos que están sumidos en la pobreza y que se desplazan hacia otros lugares? La democracia ha fallado. La política, lo político y los políticos no sintonizan con las demandas sociales ni con la soberanía del pueblo. Y esto tiene distintas repercusiones. La gobernanza global es disfuncional. Basta mirar lo que pasa en Europa o lo que pasa en América Latina. La crisis del multilateralismo es evidente. Naciones Unidas no ha sido capaz de tener un rol relevante en el mundo contemporáneo. Tampoco la OEA, el Banco Mundial, el OCDE. Y por el contrario, hay una regresión a la soberanía de Estado. Me llamaba la atención cómo países pretendían casi quitar los insumos
que llevaban unos países en sus aviones y que al parar en un aeropuerto se los incautaban. La inmunología está deprimida, pero cuando uso el concepto de inmunología deprimida, estoy hablando no de biología, lo estoy aplicando a lo sociocultural. Se replican conductas disfuncionales, generando un precario equilibrio del organismo social. Violencia social, saqueos, corrupción, nepotismo, impunidad. Se requiere liderazgo ético, que el humanismo masónico, que el humanismo laico se imponga en la sociedad. La ética neoliberal está afiebrada, maximiza bienes privados y reduce o afecta o daña los bienes públicos. Esta es la causa basal del descrédito de la política y no podemos poner coto a estas circunstancias. El diálogo intergeneracional nos afecta gravemente. Requerimos que los jóvenes tengan roles más relevantes en la sociedad contemporánea. Hay una tremenda brecha intergeneracional. Es clave atender a esta brecha intergeneracional. Nunca antes en la historia humana la creación del conocimiento y el diseño de la sociedad estuvo tan determinada por los jóvenes. La masonería tiene que abrir mayores espacios de influencia a nuestra juventud. Nosotros tenemos un rol distinto. Somos lo que son nuestras ideas y nuestras creencias. Las columnas que sostienen la sociedad son nuestros principios, pero tenemos que influir para que se apliquen en plenitud. La libertad. ¿Hay libertad para acceder a la salud? Igualdad. ¿Hay igualdad para acceder a la educación? Fraternidad. ¿Hay efectivamente la suficiente fraternidad? ¿Por qué aquello de arriba y abajo se da con tanta virulencia? Estas columnas que sostienen deben ser robustecidas por la gran cadena universal que debe aplicarse al desafío de los masones, configurar la sociedad para humanizar la globalización y globalizar el humanismo para que los principios y los valores del humanismo laico y del humanismo masónico impregnen todas las relaciones sociales, se hagan carne en las políticas públicas, en los liderazgos, en los distintos ámbitos de lo profano y de lo masónico, en los distintos países, en las distintas instituciones, en lo público y lo privado. Nuestro desafío es influir en la configuración de la sociedad porque somos constructores de sociedad. Que así sea, queridos hermanos, que logremos consolidar una acción que se vuelque hacia la sociedad civil, que se vuelque hacia el mundo profano, para que la coherencia y la consistencia de nuestros principios se hagan realidad en esta configuración de la sociedad. Muchas gracias, querido hermano Javier López. Muchas gracias, querido hermano Carlos. Bueno, hermanos, todos hemos llegado a la parte final de este programa y quisiera yo ofrecer disculpas a los hermanos que no pudieron ingresar. Desgraciadamente la plataforma nos quedó chica para el número de interesados. Esperamos tener otra conferencia de estas características en el futuro no muy lejano y quizá tengamos que ir a la plataforma más amplia para poder darle cabida a todos. Por ahí hay algunos comentarios sobre el retraso de inicio. Les ofrecemos disculpas también, es la primera vez que lo hacemos. Coordinar traductores, plataformas, el ingreso de 1000 personas no es fácil y bueno, nos tardamos 17 minutos
pero pues agradecemos su tolerancia mostrada por esta razón. Y por último, quisiera yo, por instrucciones de mi muy respetable gran maestro, amado Ovidio Gil Villarreyo, y presidente de la zona 1 de CMI, a nombre de los grandes maestros que componen esta zona 1, Michael Nicolás Sr., de la Gran Logia Distrito de Columbia, de Marcos Delgado Ríos, de la Gran Logia Cosmos de Chihuahua, de Alfonso Martínez Pimentel, de la Gran Logia Benito Juárez de Coahuila, de Ayaca Sion Valtierra, de la Gran Logia Estado Guadalupe Victoria de Durango, de Ofelio Cortés Díaz, Gran Maestro de la Gran Logia de Hidalgo, de Juan Jesús Gopar Aguilar, de la Gran Logia Benito Juárez de Oaxaca, de Eleno Loredo Torres, de la Gran Logia Soberana Independiente del Potosí, de Francisco Curruz, de la Gran Logia del Estado de Querétaro, de Martín Domínguez Viveros, de la Gran Logia Andrés Quintana Roo, del Estado de Quintana Roo, de Manuel Villaseñor López, de la Gran Logia del Pacífico del Estado de Sonora, de Trinidad Espinosa Castro, Gran Maestro de la Gran Logia de Sinaloa, de Mario Antonio Villarreal Villegas, de la Gran Logia Valle de México, del hermano Hernán Castillo Ortega, de la Gran Logia Unida Mexicana del Estado de Veracruz, y del hermano Gregory J. Scott, de la Gran Logia de Nueva Jersey. Todos ellos agradecemos al Gran Maestro William Sardón, Gran Maestro de Nueva York, por permitir la participación de los hermanos de Nueva York a través del hermano Oscar Ailén, al muy respetable Gran Maestro Jean-Pierre Rollet, de la Gran Logia Nacional Francesa, por la misma razón, al Gran Maestro Edilson Oliveira, de la Gran Logia Minas Gerais, del Gran Maestro Stefano Bisi, del Gran Oriente de Italia, y del Gran Maestro Sebastián Hans, de la Gran Logia de Chile. A todos ellos y a todos ustedes, queridos hermanos, muchas gracias. Y por último, les comento que recibirán una encuesta al finalizar esta transmisión con el objeto de que nos retroalimenten para que la próxima sea mejor y que tratemos inclusive temas que pudieran ser de mayor interés para todos ustedes. Yo creo que la conclusión es que COVID-19 nos cambió a la institución masónica, nos cambió a los masones y debemos de responder en consecuencia. Yo soy un amante creyente de que la masonería ofrece todas las herramientas para que el ser humano se desarrolle. No hay ningún obstáculo que el masón no pueda sortear y además tenemos la obligación de hacerlo. La masonería es la institución creada por el gran arquitecto universo que ha permitido que la humanidad se desarrolle a nivel como lo ha hecho. Estos detalles, como lo veo yo que estamos viviendo, es peccata minuta comparada con todas las otras tareas que hemos emprendido y que habremos de desempeñar. A todos, queridos hermanos, muchas gracias. Una vez más a los conferencistas, muchísimas gracias. Desde el fondo de nuestro corazón se lo agradecemos. Y a todos ustedes, hermano presidente José Crespo, hermano secretario ejecutivo Pedro Longo y secretario ejecutivo adjunto Domingo Fuentes Gagur, siempre gracias, atentos a nosotros. Y bueno, queridos hermanos, que pasen un excelente fin de semana y ya nos veremos otra vez en alguna otra plataforma. Gracias.